boa tarde e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da B2W Companhia Digital para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2021. Estão presentes hoje conosco os senhores Márcio Cruz, CEO da B2W Digital, e Raoni Lapagesse, diretor de Relações com Investidores da B2W Digital. Para um melhor acompanhamento da teleconferência, sugerimos que utilizem a apresentação de suporte que está disponível no endereço ri.b2w.digital. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando instruções adicionais serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. O replay desse evento estará disponível logo após seu encerramento, pelo período de uma semana. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da B2W, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Tais considerações não são garantias de desempenho. Como se referem a eventos futuros, elas envolvem riscos, incertezas e premissas, e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, assim como condições da indústria e outros fatores operacionais, podem afetar o desempenho futuro da B2W Digital e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Agora, gostaríamos de passar a palavra aos palestrantes que irão iniciar a apresentação. Por favor, Sr. Márcio Cruz, pode prosseguir. Boa tarde a todos. Obrigado por participarem do nosso call de resultados do primeiro trimestre de 2021. Eu vou compartilhar com vocês algumas mensagens importantes aqui e, na sequência, eu vou passar a palavra para o Raoni para falar os destaques aí do primeiro trimestre, como é que foram os resultados. Então, iniciando aí pelo slide 3, quero relembrar que esse ano a gente está no segundo ano, né, do nosso plano estratégico, nosso ciclo de crescimento aí de 3 anos, que a espinha dorsal dele é ser ainda mais relevante no dia a dia dos clientes. Isso significa estar presente em cada vez mais jornadas de consumo, né, e até outras jornadas dos clientes, avançando cada vez mais aí na cauda longa, oferecendo mais produtos e serviços para esses clientes. E muito importante que o lema desse plano também é o tudo a toda hora, em qualquer lugar, que eu acho que traduz bem todo esse sortimento que a gente oferece, todas as modalidades e formas do cliente consumir na nossa plataforma. Lembrando que o objetivo da B2W é crescer de forma acelerada e continuar gerando caixa. Indo para o slide 4, no ano passado a gente apresentou aí o nosso algoritmo de crescimento. Ele é fruto das oportunidades que a gente enxergou no ano passado. Foi um ano de mudança de hábito de consumo grande aí por parte dos consumidores e mostrou uma série de oportunidades para a gente, inclusive de crescer mais o nosso negócio. Então, esse algoritmo de crescimento ele tem 3 pilares importantes aí, né, para a gente melhorar a experiência para o cliente. Então, o primeiro é a experiência de compra. O segundo é fidelizar, ou seja, fazer o cliente ficar cada vez mais recorrente, voltar a se relacionar com a gente. E o terceiro é estar cada vez mais na mente do consumidor, né, que é aumentar o nosso awareness. Ele tem as 7 variáveis que vocês já conhecem, passando por sortimento, personalização, entrega rápida, app, Americanas Mais, AME e a própria lembrança de marca. E a gente vem otimizando ele para crescer cada vez mais. Eu acho que no primeiro trimestre a gente focou muito em melhorar nível de serviço para os clientes. Uma das iniciativas que a gente fez, a gente lançou uma nova versão da plataforma do Marketplace, né, com o principal objetivo aí de melhorar o nível de serviço. E a gente já começou a ver alguns números bem interessantes. Então, só dando alguns detalhes aqui para vocês. Por exemplo,
Cancelamento de pedidos do marketplace, a gente teve uma redução de 50% nesse primeiro trimestre. Atraso na expedição, a gente teve uma redução de 30%. Isso é muito importante porque a expedição por parte do seller é o primeiro passo que conta no prazo de entrega para o cliente, né? Então não pode ter falha nesse processo. Então a gente já teve uma evolução grande e isso aí foi fruto dos estímulos e das mecânicas que a gente implementou nesse primeiro trimestre, que incentivam cada vez mais o seller melhorar o nível de serviço dele. E a gente também, obviamente, ajuda o seller com diversos serviços que a gente oferece aí para ele estar tendo um nível de serviço cada vez melhor. Além dessas variáveis, o algoritmo aí tem 3 aceleradores muito importantes também, que estão ali no centro, que é gente, dados e M&A. Ingente, sem dúvida nenhuma, é o nosso principal ativo. Acho que tem uma característica muito importante aí, que é a cultura de dono, né? Cabeça de dono, que é muito diferente de ter executivos, né? Executivo, a maioria das vezes, ele está muito preocupado com o próprio desenvolvimento dele, o crescimento dele na companhia, mas a pessoa com cabeça de dono, ela está muito mais preocupada em gerar valor, em a companhia gerar valor no longo prazo, e não é à toa que nosso top management ele é sócio, de fato, da companhia, né? Com a maior parte do patrimônio pessoal investido na companhia, e sem dúvida nenhuma essa era uma característica fundamental que eu acho que se reflete em capacidade de execução, né? Que nesse primeiro trimestre a gente entregou um crescimento bem mais acelerado, que foi o que a gente tinha se proposto. Então, essa é uma característica extremamente importante aí, sem dúvida nenhuma, o nosso ativo mais importante. Um outro ponto que eu queria destacar sobre gente foi que, mais uma vez, a gente recebeu a certificação do Great Place to Work e com um expressivo aumento aí na graduação, né, em relação com o ano anterior. Estão mostrando que o time também está muito engajado para entregar o nosso plano estratégico. Em cultura de dados, eu queria destacar aqui, tem uma iniciativa muito legal que a gente implantou, a gente fez um piloto no ano passado, implementou esse ano, que foi a nossa academia de dados, né? A academia de dados, ela nada mais é do que a gente propagar a cultura de tecnologia e de utilização de dados na companhia como um todo, não só na área de tecnologia, mas em todas as áreas da companhia. E lembrando que a academia de dados ela funciona também para a própria área de tecnologia, né? Porque ela tem vários níveis de conhecimento. Então, o objetivo aqui é estar passando e estar ensinando as pessoas a como trabalhar com dados, né? Então, passa por estatística, codificação, data storytelling, tem bastante coisa que, sem dúvida nenhuma, companhia de crescimento, a base de tudo são dados, né? Então, essa é uma iniciativa importante também, que a gente vai avançar ao longo desse ano, mas as primeiras turmas foram bastante animadoras, assim, com todas as áreas querendo participar. Então, para disseminar cada vez mais nossa cultura de dados. M&A é um outro acelerador importante na nossa estratégia de crescimento inorgânico também. Aí eu queria passar aí para o próximo slide, para o slide 5. A IF vem liderando aí, né? Lidera todo esse processo com o nosso motor aí de inovação e de crescimento via M&A. Nesse ciclo estratégico de 2020 a 2022, a gente já fez 8 operações aí. Na plataforma digital, até agora, foi o Supermercado Now, que a gente adquiriu em janeiro do ano passado. A gente está extremamente feliz aí com essa aquisição. Vem escalando aí exponencialmente. Só para vocês terem ideia, mais da metade dos itens vendidos foram itens de supermercado na B2W. Lembrando que a cesta de supermercado é composta aí por item, metade dos itens quase são itens frescos, né, que tem um desafio grande logístico. A outra aquisição da plataforma digital foi a Shipp, que a gente anunciou aí no mês passado. Shipp ela é muito importante, ela agrega para a gente uma plataforma, uma tecnologia para conectar sellers, principalmente sellers de alimentos, né, restaurantes, que esse era um gap que a gente estava precisando evoluir e ela vem para somar nisso. E, além disso, permite a gente avançar ainda mais na entrega rápida, né? Lembrando que mais de 14% das entregas nesse primeiro trimestre já foi em até 3 horas, mas a Shipp ela já parte para um outro patamar, né? De entregas
em minutos. Então, a gente vai estar avançando aí no Ultra Fast Delivery com a conexão dessa plataforma no nosso negócio. E a que a gente anunciou ontem foi uma parceria com a U, que só fortifica ainda mais a nossa entrada no negócio de live commerce, né? Com Americanas ao Vivo, que a gente lançou no ano passado, vem mostrando aí números surpreendentes de engajamento do cliente, de conversão do cliente, né? Um processo aí de entretenimento com compras e de engajamento dos sellers também. Os sellers estão muito felizes em participar das lives e promover seus produtos numa experiência de venda muito diferente do e-commerce tradicional, né? Então, com o a gente traz um time, uma plataforma tecnológica já bem avançada no negócio de live commerce, já amplamente testado aí na Inglaterra, com resultados aí espetaculares nesse início, e a gente em breve vai estar mostrando isso aí para os nossos clientes. É uma nova forma de comprar, né, com muito mais entretenimento e aí associando compras com entretenimento, né, trazendo um engajamento aí muito maior dos nossos clientes. E acho que é importante ressaltar nesse slide também que as outras aquisições que não foram na plataforma digital, que foram nas outras plataformas, na fintech, no físico, na logística, por exemplo, BitCapital, Paraty, BR Mania, Único, todas elas entram para agregar e permitem a gente avançar em novos serviços ou categorias que a gente não estava presente antes, dando uma experiência digital também para esses clientes. Então, tem um valor muito grande aí para a gente nesse sentido. Aí no próximo slide, no slide 6, eu queria comentar com vocês sobre o crescimento. Eu acho que resultado dessas iniciativas todas que eu comentei aí, mais algumas outras, a gente acelerou muito o crescimento, né? No quarto trimestre do ano passado, a gente tinha crescido 38%. Na divulgação do último TRI, a gente já tinha antecipado os crescimentos de janeiro e fevereiro, né? Que a gente tinha crescido 83,90%. E agora a gente mostra aqui o número de março, que a gente cresceu 98%, mostrando uma aceleração em relação aos meses anteriores, que levou o nosso trimestre aí a crescer 90%. Lembrando também que esse crescimento ele é fruto da nossa plataforma híbrida, né? Que é do crescimento do 1P e do 3P. Então, no 1P a gente cresceu em 69%, e no Marketplace a gente cresceu 3 dígitos, aí crescemos 105%. Eu acho que essas conquistas deixam a gente ainda mais motivados para continuar acelerando esse crescimento, que, como eu falei, ele veio muito de melhoria de nível de serviço para o cliente nesse primeiro trimestre, que foi o nosso principal foco. Bom, no slide 7, eu queria comentar com vocês. No dia 28, a gente, como vocês sabem, a gente anunciou o fato relevante com a proposta de combinação das companhias, né? Criando a Americanas SA, e a gente entende que a gente vai trazer muito mais valor para o cliente com essa combinação de todas as plataformas, né? Acho que a palavra-chave aqui é somar, né? Quando a gente soma todas as plataformas, física, digital, fintech e logística, a gente consegue melhorar muito a experiência do cliente, trazendo muito mais engajamento e menos fricção do que no formato atual, né? Isso traz muito engajamento, muito mais engajamento não só dos clientes, mas também dos sellers, merchants e fornecedores e com certeza do time como um todo. A gente enxerga muita oportunidade para frente aí para crescer ainda mais o nosso negócio. E olhando sob a ótica aqui do digital, a gente entende que esse negócio está só no início, quando a gente compara a penetração do e-commerce aí no varejo como um todo. A gente sabe que está só no início, apesar de ter avançado bastante aí no ano passado e de continuar avançando esse ano, a gente entende que tem muita coisa ainda e muita oportunidade para a gente estar endereçando aí, estar avançando e crescendo no nosso negócio. Isso deixa a gente muito animado aí. Quando a gente olha para dentro, tem muita coisa ainda para fazer para a gente continuar avançando e aumentando esse patamar de crescimento aí. Então, essas eram os principais pontos aí que eu queria comentar. Eu agradeço vocês mais uma vez. Queria passar a palavra aqui para o Raoni, para ele falar aí dos destaques do primeiro trimestre. Obrigado.
Obrigado, Márcio. Boa tarde a todos. Bom, vamos passar agora para os resultados do primeiro trimestre. E vou começar aqui a nossa apresentação dos resultados pelo slide 9. A gente destaca aqui o nosso GMV, que totalizou 8,7 bilhões de reais, representando um crescimento de 90,4%. Outro destaque é o GMV do Marketplace, que totalizou 5,6 bilhões de reais, um crescimento de 105%, e registrando uma forte aceleração versus o crescimento de 31% do quarto trimestre de 2020. No mesmo período, a receita líquida atingiu um valor de 2,9 bilhões de reais, crescendo 73,5%. O lucro bruto ajustado totalizou 938 milhões de reais, com crescimento de 77,9%. E o EBITDA ajustado atingiu o valor de 129 milhões de reais, com uma margem EBITDA ajustada de 4,4%. A margem EBITDA de 4,4% ela reflete os investimentos no programa de frete grátis da Americanas Mais, que está sempre atrelado a um nível de serviço, buscar uma evolução no nível de serviço por meio de um modelo de coparticipação do seller, e também reflete os investimentos em awareness. E tudo isso somado, como o Márcio comentou, permitiu já uma forte aceleração do crescimento no primeiro trimestre. Passando para o slide 10, te destaca a evolução contínua da nossa base de clientes. Em março 21, a gente atingiu 22,9 milhões de clientes ativos, ou seja, clientes com compra nos últimos 12 meses. E no ano contra ano, a gente adicionou 6,2 milhões de novos clientes na base. Olhando somente o primeiro trimestre de 2021, de forma isolada, a gente adicionou 1,5 milhão de clientes na base ativa, acelerando aí os ganhos que a gente já vinha observando ao longo de 2020. Esses números que a gente está apresentando, ele contempla apenas a plataforma digital, e quando somada às demais plataformas do universo, a gente tem uma base de 48 milhões de clientes ativos e uma base total de mais de 90 milhões de clientes registrados. Essa, sem dúvida, é uma das principais fortalezas do universo Americanas. Passando para o slide 11, a gente comenta a aceleração na frequência de compra, muito em função do resultado dos nossos esforços para ser mais relevante no dia a dia dos clientes. Então, a gente vem observando um aumento contínuo aí na frequência de compras, e nesse trimestre não foi diferente. Então, quando a gente olha o número de clientes com 2 ou mais pedidos, a gente viu uma evolução de 55% em relação ao primeiro trimestre de 2020. No slide 12, a gente destaca também a evolução da nossa base de sellers e sortimento. Conectamos aí ao longo dos últimos 12 meses 40,9 mil sellers na base, totalizando uma base de 96,3 mil sellers ao final de março. E quando a gente já olha em abril, a gente já passou da marca de 100 mil sellers conectados na plataforma. Isso tem ajudado a gente a oferecer um sortimento cada vez mais completo para os nossos clientes e seguir aumentando aí, as ofertas dentro das nossas plataformas. Então, no ano contra ano, a gente adicionou 67,3 milhões de itens e fechamos março de 2021 com um total de 99 milhões de ofertas disponíveis. Quando a gente já olha aqui em abril, a gente superou a marca simbólica aí dos 100 milhões de itens ofertados nas nossas plataformas, totalizando 102 milhões de itens. Passando para o slide 13, a gente destaca o desempenho do Americanas Mercado, que já representou 52,8% do total de itens vendidos na B2W no primeiro trimestre, e que também apresentou o maior patamar de crescimento entre as categorias da B2W, crescendo 8 vezes em relação ao primeiro trimestre de 2020. A operação de mercado ela segue em rápida expansão e a gente segue adicionando novos parceiros. Então, no final do ano passado, a gente já tinha conectado Carrefour, Grupo Big e outros diversos parceiros. E agora, no início do ano, a gente fechou uma parceria também com Pão de Açúcar. E no total, a gente já tem aí mais de 1.500 lojas de parceiros para a gente conectar e expandir a nossa operação para todo o país. Lembrando que a Americanas Mercado hoje é o maior marketplace de supermercado do Brasil e oferece uma plataforma end-to-end completa
os parceiros, incluindo soluções como software as a service, soluções de pagamento, logística, picking, delivery, saque. Então, basicamente, a gente consegue digitalizar as lojas do supermercado e conectá-los rapidamente com as vendas online. No slide 14, a gente destaca a aquisição da Shipp, startup de Delivery on Demand. É uma plataforma que já conta com mais de 20 mil entregadores cadastrados e tem como característica um alto nível de serviço, realizando entregas em aproximadamente 36 minutos. O app do Shipp tem como característica alta frequência de uso. Os clientes recorrentes, em média, compram 3 vezes por mês pela plataforma. E com isso, a gente acredita que a aquisição da Shipp vai permitir a nossa entrada no modelo de Ultra Fast Delivery, que é o modelo de entrega em poucos minutos. Além disso, a aquisição da Shipp também possibilita a melhoria da experiência do cliente na categoria de Food Delivery, que a gente iniciou em 2020, e também permite a expansão da categoria de mercado para novos mercados e a aceleração das soluções de O2O, online to offline. Passando para o slide 15, a gente comenta sobre a frente de entrega rápida, que é conduzida pela Let's, a nossa plataforma de logística, que atualmente já opera aí com 22 Fulfillment Centers, 200 hubs e mais de 6 mil lojas conectadas à modalidade de Ship from Store. A gente segue aumentando a nossa cobertura de entrega em 24 horas por meio da Let's, e hoje já está disponível em mais de 1.000 cidades, e com isso, no primeiro trimestre de 2021, as entregas same-day já totalizaram 44% do volume total de pedidos, incluindo aí 1P e 3P. Outra modalidade de entrega que a gente vem avançando muito é a modalidade super rápida, que permite que a gente se consolide como a entrega mais rápida do Brasil. No primeiro trimestre de 2021, 14% do total de entregas das nossas plataformas foram realizadas em até 3 horas. Para 2021, a entrega super rápida, é uma das nossas principais prioridades. Passando para o slide 16, a gente destaca as iniciativas de O2O, que no primeiro trimestre já totalizaram um GMV de R$1 bilhão, com crescimento de 90%. Entre as modalidades, a gente destaca aqui a Prateleira Infinita, que já está disponível em todas as 1.707 lojas da Americanas. Também a modalidade Pegue na Loja, o Click and Collect, que totalizou 12.279 pontos conectados e presença em mais de 5 mil municípios do Brasil. Também o modelo de Pegue na Loja hoje, que está disponível em 6.700 lojas em todo o país. E o modelo de Ship from Store, que já está disponível em mais de 6 mil lojas, incluindo lojas da Americanas e lojas de sellers do Marketplace. Lembrando que o Ship from Store é operado pela AmiFlash, nossa plataforma proprietária de crowdshipping, que conta aí com mais de 25 mil entregadores cadastrados. Passando para o slide 17, a gente comenta sobre a nova parceria da B2W com a U, plataforma mobile de social commerce, com o foco de lançarmos uma plataforma inovadora de live commerce no Brasil. A U ela foi lançada em 2020 por Sam Jones, ex-Managing Director da Wish, e Eric Zenk, que é ex-executivo de tecnologia do TikTok. E ela nasceu com o conceito de Entertainment First, Shopping Later. Então, a plataforma, ela rapidamente, com esse conceito, se tornou um grande sucesso na Inglaterra, principalmente entre os consumidores mais jovens da geração Z, sendo aí nos últimos meses o app mais baixado da Inglaterra na categoria de compras. O diferencial da U é que ela alinha a experiência de live commerce com gamificação, trazendo ainda mais engajamento com os consumidores. São disponibilizados diversos jogos dentro e fora das lives, no qual os clientes podem ganhar ou competir por cupons de descontos, e até mesmo ganhar produtos durante as lives. O foco da plataforma da U é deixar sempre o cliente mais entretido, fazendo com que ele sempre retorne para o app. A plataforma que a gente vai lançar em parceria no Brasil vai ter integração com o nosso ecossistema completo, e também vai ter um app especializado em social commerce, que vai ser lançado ainda agora no mês de maio.
O acordo com a AU também prevê a exclusividade no uso da tecnologia deles no Brasil pela B2W, inclui também a possibilidade de uma formação de uma joint venture entre as partes. A parceria permite que a gente acelere as verticais de advertising e entretenimento da B2W, incluindo aí a Americanas ao Vivo e a plataforma de publicidade B2W Ads. No slide 18, a gente apresenta os nossos mobile highlights. Como resultado aí dos nossos investimentos nas plataformas mobile, quando a gente olha aí os últimos 12 meses, nossos apps totalizaram 63 milhões de downloads, e o app da Americanas foi o mais baixado do período na categoria de compras no Brasil. No primeiro trimestre de 2021, a gente já totalizou um MAU, né, usuários ativos mensais, de 40,8 milhões em nossos apps. Passando para o slide 19, a gente apresenta a rápida evolução da AMI, que é a nossa fintech e plataforma mobile de negócio Universo Americanas. O número de downloads da AMI segue em rápido crescimento, superando a marca de 19 milhões. E a AMI também segue acelerando a aceitação fora das nossas plataformas, o AFUS, que já totalizou aí aproximadamente 3 milhões de estabelecimentos conectados. Então, dessa forma, o TPV, o volume total de pagamentos da AMI, já atingiu 5,1 bilhões de reais no primeiro trimestre, que representa aí um crescimento de 350%, e acelerando versus o trimestre anterior, quando a gente tinha crescido na casa de 200%. Além de plataforma de pagamentos e também funcionar como uma poderosa ferramenta de loyalty, a AMI também segue ampliando sua atuação em soluções de banking, expandindo aqui a nossa oferta de soluções financeiras. Nesse sentido, no próximo slide, slide 20, a gente destaca as recentes aquisições estratégicas feitas pela AMI. Após a aquisição da Bit Capital, que é uma solução de core banking, e da Paraty, que opera como Bank as a Service e RegTech, ambas ocorridas em dezembro, a AMI anunciou agora em maio a aquisição da Nexus, que é uma fintech que conecta pequenas e médias empresas com investidores. A Nexus é autorizada pelo Banco Central para operar como uma sociedade de empréstimo entre pessoas e opera com uma estrutura híbrida de funding, por meio de investidores institucionais e investidores individuais, né, o chamado P2P. Então, dessa forma, a gente possui uma plataforma digital de crédito completa, com diferentes modalidades de empréstimo, incluindo também o modelo de Credit as a Service. A plataforma da Nexus ela opera com tecnologia proprietária, incluindo o sistema de score de crédito, que, quando integrado ao modelo híbrido de funding, possibilita a oferta de soluções de crédito diferenciadas, com taxas mais competitivas e sempre sem risco de crédito para a Nexus. Dessa forma, a Nexus democratiza o acesso ao crédito e permite que empreendedores invistam de forma mais competitiva no crescimento dos seus negócios. Uma vez integrado o Nexus à plataforma da AMI e aos nossos negócios, a Nexus permite a aceleração da oferta de crédito, incluindo aí os nossos mais de 100 mil sellers da plataforma de marketplace e os mais de 3 milhões de merchants da AMI. Bom, esses foram os principais comentários e destaques do primeiro trimestre de 2021. E agora a gente vai iniciar a sessão de Q&A para esclarecer as eventuais dúvidas. Obrigado. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite *1. Para retirar a sua pergunta da lista, digite *2. As perguntas realizadas por meio da plataforma de webcast serão respondidas pela equipe de Relações com Investidores após o término da conferência. A nossa primeira pergunta vem do senhor Luiz Felipe, do BTG. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Raoni. Eu tenho duas perguntas aqui do nosso lado. Né? A primeira em relação à GNV. Vocês comentaram um pouco, né, de sortimento e número de sellers agora em abril. Vocês pudessem comentar um pouco da tendência aqui do GNV e como é que tem se comportado as taxas de conversão, né, dentro do site com as políticas, né, que têm sido implementadas principalmente desde fevereiro, ali em take rate, na parte de shipping. Então, essa é a minha primeira pergunta. E aí, a segunda pergunta em relação à AMI, né, com a aquisição da Nexus,
como é que a gente poderia pensar em novas funcionalidades que ainda poderiam ser implementadas ali dentro, né? Tem alguma outra funcionalidade que vocês acham que seria complementar ao modelo de negócios da AMI, que poderia envolver alguma aquisição? Obrigado, pessoal. Oi, Luiz. Boa tarde, obrigado pelas suas perguntas. Bom, em relação ao seu primeiro ponto do GMV em abril, primeiro é importante a gente lembrar como o crescimento no primeiro trimestre se deu, né? Então, a gente veio observando aí uma aceleração dentro do próprio trimestre, crescemos 83 em janeiro, 90 em fevereiro e 98 em março, então mostra que a gente vem acelerando ao longo do trimestre, e isso é muito fruto das medidas que a gente vem implementando, né? O nosso negócio ele não é um negócio de bala de prata, né? São diversas melhorias, por isso a gente apresentou aí para vocês o conceito de algoritmo de crescimento, e a gente vem destacando melhorias que a gente vem fazendo na plataforma, né? Então, comentamos aí o frete grátis, que está dentro ali da Americanas Mais, comentamos também as medidas de frete rápido, destacando aí a evolução que a gente tem gerado nos prazos de entrega. Então, quando você junta todos esses elementos, a gente consegue, de fato, observar uma aceleração de crescimento com muita qualidade, um crescimento que a gente entende que é sustentável dentro de um modelo financeiro que ele para de pé. Então, a gente vem conseguindo ajustar essas diversas variáveis para permitir uma aceleração de crescimento, como a gente já pôde observar. Quando você olha a questão da taxa de conversão, de fato, você teve alguns elementos aí dentro que ajudam a aumentar essa taxa de conversão. Então, a gente teve um crescimento aí na taxa de conversão de 30% no trimestre, um resultado bastante expressivo, e ele vem principalmente aí de dois componentes, que é a maior utilização do app. Então, só como referência, a participação do app na venda cresceu 11 pontos ano contra ano, agora no primeiro trimestre de 2021, e também nas regras de frete, tanto a questão do frete grátis dentro da Americanas Mais, como também o frete mais rápido, né, que a gente vem destacando bastante. Então, quando a gente olha essas variáveis do algoritmo funcionando de forma conjunta, e todas elas têm, no final do dia, o mesmo objetivo, que é melhorar a experiência de compra, naturalmente que a gente vê essa aceleração. A gente entrou, na segunda parte da sua pergunta, que é sobre a relação de crescimento em abril, a gente entrou em abril com um crescimento bastante sólido, a gente segue observando um cenário bastante positivo de crescimento. Claro que em abril a gente já tem aí a base de comparação da aceleração da pandemia no ano passado, mas mesmo diante dessa base a gente segue crescendo em um ritmo bastante acelerado. Quando a gente olha numa base composta de crescimento de 2 anos, né, ou seja, 2021 contra 2019, justamente para neutralizar esse efeito da base do ano passado, abril foi o mês onde a gente teve o melhor crescimento do ano até agora, essa base composta. Então, a gente está bastante otimista aí em relação ao crescimento que a gente já apresentou, a qualidade desse crescimento, a forma como ela foi gerada e principalmente o que a gente tem aí para entregar para o resto de 2021. Sobre a sua segunda pergunta, da AMI, a AMI ela vem numa evolução, né? Ela nasceu primeiro como uma forma mais inteligente de dar desconto, funcionando de fato como programa de loyalty dentro das nossas plataformas físico e digital, e trazendo também mais uma dimensão na nossa relação com o cliente, né? Saindo só daquela relação do consumo das plataformas físico e digital, mas também ganhando uma nova jornada de interação com os clientes, no dia a dia do cliente, muito em linha com o nosso objetivo de ser mais relevante no dia a dia dos clientes. E ela vem evoluindo muito rapidamente. A AMI ela tem um pouco mais de 2 anos de operação, mas rapidamente ela se transformou também numa forma de pagamento no que a gente chama de OFUS, ou seja, rede de aceitação fora do nosso universo, que nos permite também trazer novos clientes para o universo, aumentar a nossa base de clientes. E do final do ano passado para cá, a gente começou a focar mais na construção da nossa plataforma de soluções financeiras. Então, no primeiro momento, lançamos o marketplace de crédito, conectando fintechs que oferecem crédito dentro da plataforma da AMI. No segundo momento, lançamos também o nosso cartão de crédito e nosso cartão pré-pago, por meio de algumas parcerias.
E agora realizamos aí 3 aquisições, justamente com esse foco de desenvolvimento da solução de bank. Então, fizemos a aquisição da Beach Capital, que é uma operação core bank, tem todas as soluções, sistemas core bank. Fizemos depois a aquisição da Paraty, que nos traz licenças do Banco Central para operar essa frente de banking. E, por último, agora em maio, a aquisição da Nexus, também nos dá outra licença e ajuda a gente a acelerar essas iniciativas de crédito. Então, a nossa visão do negócio para a AMI é continuar crescendo de forma expressiva, tanto no OneUs quanto no AFUS, e construção da nossa plataforma de banking, que é um caminho aí que a gente já vem sinalizando para vocês, que, sem dúvida, vai acelerar bastante com essas últimas aquisições. Outras aquisições, a gente está aberto. Qualquer outra aquisição, quer seja em AMI ou nas outras plataformas que a gente entenda que vai agregar aos nossos objetivos, a gente vai continuar operando. A gente está numa agenda de M&A bastante robusta, como a gente destacou, né? Aqui no slide foram 8 aquisições feitas até o momento dentro desse plano de 3 anos, e sem sombra de dúvida a gente tem observado muitas boas oportunidades em todas as plataformas de negócio olhando para frente. Ótimo, Raoni, pelas respostas. Obrigado, Luiz. A nossa próxima pergunta vem do senhor Thiago Macruz, do Itaú. Oi, pessoal. Boa tarde. Eu queria pegar uma carona na última pergunta e falar sobre o TPV da AMI. Você mencionou, Raoni, que a ideia é que o TPV fora da plataforma ganhe tração. Eu queria entender como que vocês imaginam que isso deve evoluir. Será que dá para a gente ter uma ideia de, para vocês, o que seria razoável esperar de tempo para que o TPV fora da plataforma excedesse aquele que vocês geram dentro do universo americano? Acho que o que você puder dividir com a gente sobre essa trajetória seria muito legal. Obrigado. Ô, Thiago, obrigado. De fato, a gente vem dando mais cor sobre a AMI ao longo do tempo, né? A gente passou a abrir aí o TPV, e como você bem destacou, acho que foi um dos grandes destaques aí do trimestre, atingindo 5,1 bilhões de reais. Um crescimento de 350%, bastante expressivo. De fato, ano passado foi um ano de muita aceleração no plano de negócio da AMI, com a própria adoção dos meios de pagamento digital. E a AMI está só no início. Apesar desse número bastante expressivo, de 5,1 bilhões, ela está muito no início do negócio. Volto a falar, tem um pouco mais de 2 anos. Ela já nasceu Pix Native, então tem aí uma oportunidade gigante para frente com a agenda do Banco Central, né, de democratização do sistema financeiro brasileiro. Então, a AMI ela já nasce nesse ambiente, já nasce no ambiente Open Bank, já nasce no ambiente Pix Native. Então, a gente está super animado aí com o futuro do negócio. A gente já falou mais de uma vez que a gente enxerga a AMI como algo que pode valer até mais do que a B2W de forma isolada. E quando a gente olha até os negócios, as operações de mercado atualmente corroboram muito com essa nossa visão do valor que a AMI pode ter no futuro dos negócios, né? Então, por isso a gente está muito animado. O TPV AFUS, ele segue em rápido crescimento, a gente ainda não abre, acho que ainda é um pouco prematuro a gente dividir esse número, principalmente agora com o mercado olhando bastante as iniciativas de fintech, aí acho que nesse momento a gente prefere não dividir esse número, ele é estratégico, mas a gente tem feito uma série de parcerias, estamos muito felizes com a parceria com a BR, que foi renovada recentemente, a gente tem feito parceria com outras frentes de alta frequência, como farmácia e supermercado. Então, de fato, tem um business plan muito robusto de crescimento acelerado para a AMI nos próximos meses. Perfeito, Raoni. Muito obrigado. Thiago, só para complementar, vou abrir aqui para você, especialmente aqui a seu pedido aqui no call, que o nosso TPV no AFUS ele atingiu a marca aí de 40%. Mais de 40%, na verdade. E segue crescendo. A nossa próxima pergunta vem da senhora Irma Sgarz, do Goldman Sachs. Olá, boa tarde.
dia, boa tarde. Sim. Eu queria perguntar sobre a evolução das despesas. Obviamente, vocês entregaram um crescimento bem impressionante e isso veio também com um custo, né, na linha de Americanas Mais, do free shipping. Mas como que a gente deveria, sem olhar só a fotografia do TRI, mas olhando um pouco a evolução ao longo dos próximos TRIs, como que vocês imaginam essa linha das despesas com vendas evoluindo? Vocês acham que já nos próximos TRIs vai ter espaço para ter a alavancagem operacional, até dado o crescimento que vocês estão aí vivenciando e todos os aumentos em taxa de conversão, em frequência dos clientes, ou você acha que isso vem um pouco mais para frente, como agora ainda acaba sendo um momento de investimento em vários outros verticais que talvez ainda não são tão maduros e que precisam ainda esse aumento no ano contra ano bastante expressivo na linha de despesas com vendas? Muito obrigada. Oi, Irma, obrigado pela pergunta. Em relação às despesas, é algo que a gente já vem mencionando há algum tempo, que a gente vem buscando um equilíbrio um pouco diferente entre crescimento e rentabilidade para permitir essa aceleração, com investimento no primeiro momento em algumas frentes que a gente vem comentando aí no nosso algoritmo, e uma delas que você bem comentou é o investimento em frete grátis. Agora, é importante dizer que o nosso investimento em frete grátis ele é muito focado numa coparticipação do seller atrelado a nível de serviço. Então, no final do dia, e o Márcio no speech inicial que destacou alguns desses destaques, ele está sempre atrelado ao seller melhorar a sua operação, que no final do dia permite que a gente ofereça uma melhor experiência para o cliente. Tá? Então, é claro que esse modelo ele também tem um tempo de maturação. Então, no primeiro momento ele pesa mais, e no segundo momento, com ganho de escala e com a melhora dos níveis de serviço, a gente consegue ter essa diluição. Importante destacar que quando você olha o investimento que a gente fez nesse primeiro momento, onde ele é um investimento full, ainda sem ter todas as contrapartidas desse investimento na largada, a gente entende que foi um investimento muito menor do que o que a gente observou a competição fazer no passado. Então, o nível de margem que a gente abriu mão ele foi muito menor do que o que a gente viu em movimentos parecidos da competição. Então, a gente conseguiu ter um equilíbrio muito interessante de uma margem um pouco menor do que o que a gente vinha trabalhando, mas com um crescimento quase 3 vezes maior do que o que a gente vinha trabalhando. E para frente, na medida em que a gente vai otimizando esse equilíbrio entre as variáveis, naturalmente a gente vai voltar a mostrar uma melhora de rentabilidade. Agora, no final do dia, também sempre reforçando o nosso compromisso com a geração de caixa. Então, a gente entregou aí, apesar desse maior investimento, um EBITDA nominal flat, crescendo ligeiramente aí ano contra ano, e quando a gente olha aí no patamar do ano, a gente entende que a gente vai seguir gerando caixa, está bem confortável com esses níveis de investimento. Então, basicamente, Irma, os investimentos aqui em despesas estão sempre bastante relacionados com o investimento na Americanas Mais, que é a nossa plataforma de frete grátis, e investimento em awareness. E aí, na medida que a gente vai acelerando o crescimento, a gente vai trazendo mais retornos em cliente com mais recorrência, base ativa de cliente crescendo, que reduz outras linhas de investimento, a gente passa a trabalhar com uma rentabilidade superior ao que a gente tem na largada. Então, é basicamente esse equilíbrio que a gente está buscando. Perfeito, ficou bem claro. Obrigada, Raoni. Obrigado a você. A nossa próxima pergunta vem da senhora Olivia Petronilho, do Banco JP Morgan. Oi, pessoal, obrigada por pegar minha pergunta. Eu tenho 2 perguntas, na verdade. A primeira acho que vocês comentaram bastante da categoria de supermercado no release e agora no call. Eu queria entender se vocês estão vendo um cross-sell aqui entre essa categoria e o assortment legado da empresa, né? Então, se isso aqui está trazendo clientes novos para a empresa, vocês conseguem alavancar em outras categorias ou se esses clientes ainda são separados? E minha segunda pergunta é quanto à AME, acho que é uma frente que a gente também está vendo bastante investimento em crescimento. Eu queria entender primeiro quanto desse TPV vocês veem sendo gerado, né, por um incentivo de cashback
E qual que é a expectativa aqui de vocês para, enfim, margem daqui para frente, quando que a gente deve monetizar esse ativo? Obrigada. Oi, Lívia. Boa tarde. Obrigado pela participação. Em relação ao seu primeiro ponto, sim, a gente tem visto bastante cross-sell dos dois lados, né? Tanto o Americanas Mercado trazendo mais venda para a plataforma como um todo, porque uma vez integrado, como é uma categoria de alta frequência, e aí só para lembrar, uma categoria que tem uma frequência média de 2 vezes ao mês, enquanto que a nossa média no online o e-commerce no Brasil é em torno de 2, 3 vezes ao ano, então temos uma frequência muito maior de compras na categoria de mercado, isso permite que o cliente volte diversas vezes ao app, diversas vezes à nossa plataforma. Na medida que ele volta para comprar, naturalmente você tem ali uma oportunidade de cross-sell, de ele comprar também outros itens, ter uma cesta maior. E o Americanas Mercado e os supermercados novos também se utilizam da força da nossa plataforma, né? A gente tem uma base de clientes muito expressiva, é um dos nossos grandes diferenciais competitivos, né? A base de clientes, e ele se alimenta dessa base. A gente até no último trimestre destacou que a base de clientes do supermercados Now cresceu quase 1 milhão ano passado, né? Então, de fato, a gente tem visto esse cross-sell acontecendo de forma muito positiva nas duas pontas, né? Uma ponta potencializando a outra. Isso está muito em linha com o que a gente acredita de gerar mais frequência, né? Então, nosso crescimento ele tem vindo muito das categorias de alta frequência, mercado já representando aí 53% dos itens vendidos. A parceria com a U, ela também, toda a parte de gamificação, entretenimento, tudo isso visa no final do dia em ter o cliente o máximo de tempo e mais vezes possível dentro da nossa plataforma, porque isso permite que a gente acelere a monetização dos nossos ativos. Então, é muito por aí que a gente vem trabalhando essas integrações. Em relação ao seu segundo ponto da AMI, não consigo te abrir aqui o quanto é incentivado nas suas palavras, o quanto recebe aqui cashback, mas o cashback, de novo, ele tem duas funções diferentes, distintas, né? Uma coisa é o cashback dentro das nossas plataformas, e o cashback nas plataformas funciona como um programa de loyalty, que traz uma alavancagem de venda. Então, na visão da B2W, o investimento no cashback dado na AMI, e esse investimento está no PNL da B2W, ele é visto como uma alavancagem de vendas. A cada R$1 de cashback que a gente dá, a gente vem observando 11 vezes de venda adicional, né? O upsell tem sido de 11 vezes. Então, é um programa de loyalty muito poderoso e que substitui de forma mais inteligente outros modelos de desconto que a gente oferecia no passado e que não traziam os mesmos benefícios para a plataforma, né? Você consegue fazer o lock-in do cliente aqui dentro, você consegue fazer a alavancagem de venda, então tem uma série de benefícios desse cashback dentro da plataforma. E fora da plataforma, o cashback ele é uma forma, no final do dia, de você trazer mais clientes para a base. Ele é um Customer Acquisition Cost. E ele é um Customer Acquisition Cost não só para a AMI, mas para o universo como um todo. Uma vez que a AMI traz clientes que antes a gente não comprava no nosso universo, mas que abastece no posto de gasolina, compra no supermercado, compra numa farmácia, a gente traz esse cliente também para dentro das nossas plataformas. Isso potencializa o nosso efeito de rede. Olhando para frente, Olívia, eu posso dizer que os investimentos na AMI estão totalmente dentro do previsto, tá? Então, a gente tem um business plan da AMI e esse business plan prevê investimentos. Ao longo do tempo que a gente vai fazendo, gerenciando esse TPV, trazendo um TPV mais eficiente, está 100% na nossa mão. A beleza do negócio é que está 100% na nossa mão, quanto a gente quer dar de cashback ou não, a gente consegue gerenciar isso. Então, tem um business plan, estamos cumprindo o business plan e tem uma previsão desse business plan da AMI se tornar lucrativo, e isso passa também por todo esse desenvolvimento da plataforma, que não é só pagamentos, não é só loyalty, mas também está acelerando aí para a frente de banking, o que acelera bastante essa frente de monetização. Então, basicamente, é o que eu posso compartilhar hoje com você na frente de monetização da AMI. Perfeito. Obrigada, Raoni. Obrigado, Olívia. A nossa próxima pergunta vem do senhor Ruben Couto, do Santander.
Bom dia, pessoal. Na verdade, eu tenho um follow-up sobre a questão das despesas de venda, e vocês destacaram 3 fatores, né? O frete grátis, o nível de serviço e o awareness. Tem como a gente ter uma leitura do incremento que teve ano contra ano desse ano? Quanto que foi cada um desses fatores? Eu sei que, de certa forma, estão interligados a questão do nível de serviço e o frete grátis, mas especificamente marketing, queria ouvir se teve um incremento aí, relevante, se ele contribuiu de forma significativa para esse aumento, e se vocês estão enxergando um encarecimento mesmo do custo de aquisição de cliente, à medida que a gente começa a chegar num momento aí que está todo mundo buscando mais clientes nesse momento de reabertura e base mais difícil versus o ano passado. E ainda no frete grátis, me chamou o número que vocês disseram que 50% das entregas foi feito com frete grátis. Esse é o patamar que vocês acreditam ser o ideal? E desses 52%, quanto é dividido em termos de investimento financeiro mesmo entre vocês e sellers? Vocês podem falar um pouco sobre isso, como está esse relacionamento de frete grátis entre vocês e sellers? Obrigado. Oi, Rubem. Boa tarde, obrigado pelas suas perguntas. Bom, em relação à despesa, acho que o primeiro ponto é reforçar aqui que esse investimento está dentro de uma visão nossa de um equilíbrio das variáveis. Tá? Então, por isso até comentei na pergunta anterior, de que quando a gente observa, por exemplo, investimento parecido feito no passado por concorrentes, a gente viu um investimento em margem muito maior do que o que a gente fez. Então, a gente está buscando, de fato, um equilíbrio diferente, mas que no final do dia permita que a gente siga com o nosso firme compromisso de gerar caixa. Tá? A gente não esqueceu esse compromisso, muito pelo contrário. Até quando você olha o consumo de caixa no primeiro trimestre, ele está basicamente ligado à sazonalidade do negócio e aumento de estoque, mas teve um ganho de eficiência importante, né? Quando você olha o consumo de caixa do primeiro TRI 21, sobre o GMV, ele representou 10,3%. Quando você olha essa mesma conta num T20, ele representou 14,2%. Então, teve quase 400 bips aí de evolução nessa métrica. Então, a gente está, de fato, fazendo um investimento que a gente entende que a conta fecha e que ele está sempre atrelado a melhorar o nível de serviço, aumentar a frequência de compras e o engajamento do cliente. Na medida que esses benefícios são gerados para a companhia, né, no aumento da base, no aumento da frequência, esse modelo financeiro ele vai se otimizando, tem uma otimização desse modelo. Tá? Isso permite com que a gente expanda mais e permite até que a gente possa, eventualmente, cobrir mais espaço com frete grátis. Tá? Então, esse é um modelo vivo, a gente vai, de fato, sempre buscando a otimização dele na medida que a gente vai entregando esses retornos. Dentro dos destaques, assim, de fato, a principal diferença aí quando você olha com o ano passado foi esse investimento no programa Americanas Mais, frete grátis. Então, como você bem comentou, a gente abriu aí que hoje 52% das vendas estão operando com frete grátis. Quando você olha isso, ano passado era mais ou menos metade. Então, a gente, com esse programa novo, a nova roupagem do programa Americanas Mais, a gente dobrou a incidência aí do frete grátis na plataforma, que para o cliente é muito bom, né? E, consequentemente, a gente colhe os benefícios disso. Em termos de marketing, aí não tem nenhum grande destaque. A gente tem investido em awareness, com patrocínio, por exemplo, do Big Brother, entramos com a categoria de mercado também no Big Brother, tem alguns investimentos que a gente tem feito, mas sem nenhum grande destaque ano contra ano. O principal destaque aí na linha de despesas que você não tinha ano passado é o programa do Americanas Mais. Tá? Mas sempre buscando esse equilíbrio e, principalmente, com um modelo de coparticipação. Isso é muito importante ficar claro. A gente tem lá um ticket mínimo para ter o frete grátis dentro do programa. O seller ele só tem frete grátis dependendo do nível de serviço dele. Quanto maior o nível de serviço, maior a coparticipação da B2W nessa conta. Então, isso promove uma melhoria do nível de serviço e também traz uma redução de custo no final do dia, otimizando o modelo. Boa, bem claro. Obrigado. Obrigado, Rubem. A nossa próxima pergunta vem do senhor Guilherme Assis, do Banco Safra. Oi, boa tarde a todos. Boa tarde, Raoni. Obrigado por pegar minha pergunta. Eu tem 2 perguntas, na verdade, que eu queria explorar.
Primeiro, quando a gente calcula aqui, eu sei que o cálculo não é 100% correto, mas quando a gente tenta estimar o take rate, a gente vê que ele está se mantendo ao redor de 10%, né? E vocês anunciaram uma mudança na estratégia para match aí a concorrência, né, que foi implementada a partir de fevereiro, né? Eu queria entender e talvez reconciliar o take rate, se ele está mesmo aí próximo de 10%, se nossa aproximação faz sentido, e na minha visão isso está meio flat, né? E entender qual que é a dinâmica, se tiver correto o cálculo, tá? Essa é uma pergunta. E a segunda pergunta é a seguinte: vocês anunciaram atrás também o plano de acelerar o crescimento, né? E com um número específico de objetivo. Eu acho que não é um guidance formal, né? Mas eu acho que é uma expectativa aí da companhia de crescer por volta de 50%, um pouquinho mais talvez, no ano, né? Eu acho que a pergunta aqui é, com a performance que vocês viram agora no primeiro TRI, que vocês já estão vendo em abril e no comecinho de maio, vocês acham que esse 50% é factível? Vocês mantêm essa expectativa e de crescer os 50% e acham que isso vai ser acima da concorrência? São essas duas perguntas. Oi, Guilherme. Boa tarde, obrigado pelas suas duas perguntas. Em relação à primeira, do take rate, ele está correto, ele está em torno de 10%. Nas mudanças que a gente promoveu, não teve nenhuma redução de take rate, não teve nenhuma incentivo em take rate. A gente ofereceu ali uma série de mudanças na plataforma de marketplace, mas sem mudar o take rate médio que a gente vinha praticando, tá? Então, foram muito mais mudanças para trazer mais previsibilidade, melhorar o nível de serviço, mas sem mudança no economics do marketplace. A principal mudança foi basicamente esse modelo de coparticipação no frete grátis que eu comentei nas respostas anteriores. Em relação ao crescimento, o que a gente vem guiando o mercado é o nosso objetivo de crescer acima dos nossos principais players no ano. Então, a gente segue muito confiante. Quando a gente olha o primeiro trimestre, a gente cresceu acima do que a gente esperava. A gente tinha uma expectativa interna de crescer mais próximo a 80%, a gente cresceu aí 90% no primeiro trimestre. Quando a gente olha abril, como eu também comentei nas perguntas anteriores, olhando numa conta aí composta de 2 anos, foi o melhor crescimento da companhia mensal, em bases mensais até agora. Então, sem sombra de dúvida, a gente está muito animado de seguir crescendo e, se possível, acima daquelas expectativas internas que a companhia tenha, mas com esse foco em crescer acima dos nossos principais concorrentes e ganhar market share, mas sempre mantendo o firme compromisso de seguir gerando caixa. Tá bom, tá claro. Obrigado, Raoni. Obrigado, Guilherme. A nossa próxima pergunta vem da senhora Daniela, da XP. Boa tarde, pessoal. Obrigada por pegar minha pergunta. Eu tenho uma pergunta rápida. Em relação a essa questão do crescimento, vocês puderem dar um pouquinho visibilidade de como vocês pensam ele sendo distribuído entre o 1P e o 3P, né? Se você acha que vai ser meio no mesmo ritmo, se é mais crescimento via 3P. E aí também falar um pouco de quais categorias que vocês veem maior potencial, se a ideia é, de fato, ver mais crescimento puxado por exemplo, Americanas Mercado, o próprio delivery de restaurante com a Chip, e se vocês veem alguma categoria que talvez vocês possam aumentar a atuação de uma forma mais forte, como, por exemplo, moda. Então, basicamente entender um pouquinho essa quebra de crescimento em categoria e 1P versus 3P. Obrigada. Oi, Daniela, obrigado pela pergunta e pela participação. Bom, em relação à quebra entre 1P e 3P, a gente tem hoje uma plataforma híbrida com um equilíbrio que a gente entende que ele é um equilíbrio bom para o negócio, saudável para o negócio. Você tem um pouco mais de 60% da venda no 3P e o 1P ali com um pouco menos de 40% de participação. Ao longo dos trimestres, a gente vem buscando otimizar para o cenário que a gente observa. Então, quando você olha o quarto trimestre, por exemplo, a gente teve o 1P crescendo mais do que o 3P. E aí, na medida em que a gente promoveu
as mudanças na plataforma de marketplace, a gente viu essa curva se invertendo e o 3P voltando a crescer acima do 1P. Então, a gente está sempre buscando ali observar as oportunidades e crescer em ambas as plataformas. A gente vê a oportunidade de crescer tanto no 1P quanto no 3P. Obviamente, no longo prazo, pela característica do 3P ser um modelo de negócio muito baseado no long tail, a gente vê uma tendência de longo prazo do 3P crescer mais do que 1P. Mas o equilíbrio que a gente conquistou é um equilíbrio que a gente gosta, tá? E aí, pontualmente, a gente vai observando oportunidades um trimestre ou outro de crescer mais para uma plataforma ou pela outra. Em relação ao seu segundo ponto de categorias, o grande destaque, sem dúvida, é a categoria de mercado, conforme a gente comentou, já atingiu aí 53% dos itens vendidos no trimestre, cresce 8 vezes ano contra ano, e a gente entende que tem muito espaço para seguir crescendo, porque a gente apenas começou a expansão geográfica. Então, a gente iniciou no ano passado com operação em 2 estados, hoje a gente está presente em 8 estados, fechamos parceria com as 3 maiores redes de supermercado do Brasil, que permite para a gente uma expansão geográfica nacional, uma cobertura nacional para um total de 1.500 lojas no Brasil inteiro. Então, sem sombra de dúvida, é uma categoria que a gente entende que vai seguir crescendo bastante. Outras categorias, aí você não vai fugir muito daquela dinâmica de categorias que a gente entende que são grandes no varejo físico e que no online ainda possuem uma participação menor. Então, categorias como vestuário, que você destacou, mercado, beleza e saúde, pet shop, entre outras, são categorias que a gente enxerga bastante oportunidade de crescimento, tanto por meio orgânico como, eventualmente, por meio de aquisições estratégicas também. Excelente, muito claro. Obrigada. Obrigado, Daniel. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Raoni Lapagesse para as considerações finais. Por favor, Sr. Raoni, pode prosseguir. Agradeço a participação de todos no nosso call de resultados. Queria aproveitar também para desejar um feliz Dia das Mães, que é comemorado aí no próximo domingo. E caso vocês tenham dúvidas adicionais, o time de Relações com Investidores está à disposição. Obrigado, boa tarde a todos. A audioconferência da B2W está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.